Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Nós possamos estar com muita alegria neste domingo que o Senhor nos concedeu para adorar, para louvar e nesse momento também para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia no livro que escreveu o profeta Oséias. Vamos dar continuidade à exposição e nesta manhã nós vamos estar iniciando o capítulo de número 3. Oséias, capítulo de número 3, a contar do primeiro versículo, diz assim a palavra de Deus: O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Amém, irmãos? Até aí, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Amado Deus, nosso eterno Pai, nesta manhã, Pai, mais uma vez nós clamamos ao Teu santo nome, Pai, que é poderoso, e nós temos a certeza, Pai, que o Senhor, Pai, vai estar nos direcionando neste momento. Nós clamamos a Ti, Pai, pedindo que o Teu Espírito nos conceda, Pai, comunhão, Pai, ao ouvir a Tua palavra. Que Teu Espírito esteja nos conduzindo para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua mensagem e que nós possamos, Pai, guardá-la em nosso coração. Que ela venha fazer morada em nosso meio, venha fazer morada, Pai, no coração de cada um dos Teus filhos e que ela possa ser colocada em prática pela Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Podeis se assentar? Glórias a Deus. Esta manhã, irmãos, como eu mencionei, nós vamos dar início ao capítulo de número 3. Mas este capítulo também, irmãos, vai estar completando uma primeira parte do livro do profeta Oséias que nós vemos até aqui. Uma parte que alguns teólogos denominam como o amor restaurado. E aqui, irmãos, no início do capítulo 3, parece haver uma similaridade com o início também do capítulo 1. A partir do versículo 2 do capítulo 1 de Oséias. E aqui, irmãos, essa mudança da palavra de Deus direcionada a Oséias para o povo de Israel, de onde no capítulo 1 nós vemos uma mensagem direcionada, informando de um castigo que seria ali derramado, e agora nós vemos o Senhor dizendo para Oséias amar, restaurar este relacionamento com essa esposa. Essa mudança, irmãos, que nós iremos ver, que nós começamos a ver também no final do capítulo 2, ela só é possível porque o Senhor, o Deus de Israel, buscou essa reconciliação, buscou transformar e restaurar o seu povo. E os nomes, irmãos, são um ato mais notório dessa reversão do que é dito lá no capítulo 1 de Oséias, né? E nós vemos aqui, irmãos, no início do capítulo 3, uma ausência de clareza na ordem dos fatos. Nós não temos aqui uma cronologia específica dos intervalos do capítulo 2 para agora o capítulo 3. E esses detalhes, irmãos, também a respeito da mulher aqui mencionada no versículo 1 do capítulo 3, que nós queremos ser a esposa de Oséias, também são detalhes que estão ocultos aqui no início deste capítulo. E alguns teólogos, eles questionam o fato de que a mulher mencionada aqui no versículo 1 seja Gomer. Mas a realidade é que se de fato existisse aqui uma menção a outra mulher,
que não fosse a esposa de Oséias, isso estaria discordando totalmente do ponto central da mensagem do Senhor, que é Oséias e o seu casamento com Gomer, representando a aliança de Deus com Israel. Nós compreendemos, irmãos, que de acordo com a palavra de Deus, a vida do profeta Oséias, ela foi soberanamente moldada pelo Senhor para espelhar ou ainda demonstrar como o Senhor lidou e lida com o seu povo. E neste tempo específico, com Israel. E da mesma forma que só há um povo para Deus, seria contraditório a introdução de uma outra mulher. E isso, de maneira alguma, se encaixaria com a mensagem dada por Deus por meio de Oséias. A expressão aqui, no versículo 1, caracterizando esta mulher como adúltera, nos indica que esta mulher se trata da esposa infiel de Oséias, Gomer. A realidade, irmãos, mais uma vez no livro de Oséias, nos mostra com essa introdução que nós devemos aprender a trabalhar com aquilo que o Senhor deixou para nós. Nós não precisamos nos preocupar com os fatos ausentes, com os detalhes que aqui não estão. E sim, abraçar o que a palavra de Deus reservou para nós. Nós precisamos reconhecer a soberania e a vontade de Deus de não revelar todos os detalhes a respeito da esposa de Oséias, mas sim, nesta manhã, revelar detalhes a respeito do amor de Deus pelo seu povo. E contudo, irmãos, o tema central que nós iremos ver no início do capítulo 3 são, podemos dizer assim, as qualidades ou as características do amor de Deus, que será exibido no diálogo com Oséias e, consequentemente, de Oséias com a sua esposa. Nós iremos aqui ver, irmãos, uma descrição notável de como o Senhor lida com uma esposa fiel, que é Israel. Nós iremos ver o grande amor de Deus, apesar do pecado devastador de Israel, que estava prejudicando o relacionamento de Deus com o seu povo. Nós iremos ver o grande amor de Deus em ação, um amor que Oséias também é chamado a praticar. Um amor que no versículo 1 nós vemos Oséias sendo instruído por Deus a buscar e praticar este exemplo. Oséias no versículo 1, irmãos, ele está sendo instruído por Deus a amar a sua esposa de maneira inexplicável. Nós não vemos, irmãos, aqui no capítulo 3 de Oséias, apenas o amor de Deus em palavras. Nós iremos ver, irmãos, o amor de Deus sendo demonstrado na prática. Oséias foi instruído por Deus a ter um padrão de amor como o que Deus tem pelo seu povo. Um amor sacrificial, um amor absoluto, incondicional, um exemplo de amor, um amor fiel. E o amor de Deus, irmãos, não era e não foi apenas um padrão para Oséias seguir. Ele é um padrão para todo cristão. O amor sacrificial do nosso Senhor é um exemplo a ser seguido pela Igreja de Deus. E o amor, irmãos, de Deus por Israel, ele é a inspiração, é a fonte do amor de Oséias a ser praticado em favor da sua esposa infiel, Gomer. E logo no versículo inicial, irmãos, desse capítulo, nós vemos expressões que deixam claro que a situação que Oséias passava com sua esposa e também representava a situação que o Senhor encontrava em sua aliança com Israel eram muito difíceis. Era uma situação dolorosa, tanto para Oséias com Gomer, tanto para o Senhor com Israel. Mas a ênfase, irmãos, aqui está mais uma vez na iniciativa de Deus. Nós estamos aqui, irmãos, no versículo 1, vendo o Senhor instruindo de forma soberana Oséias, ordenando Oséias. E nós iremos aqui ver, irmãos,
3 atitudes que irão estar presentes aqui nesses 3 versículos nesta manhã. No versículo 1, a posição ordenada por Deus de Oséias de amar a sua esposa mais uma vez. A segunda, irmãos, no versículo 2, de resgatá-la da posição que ela se encontrava. E por último, de Oséias, como marido dessa esposa, buscar com o auxílio de Deus a restauração desta mulher. O profeta, irmãos, ele é aqui um mero executador das ações que Deus ordenou para ele. Ele é um transmissor da vontade divina. Nós precisamos estar com os nossos olhos abertos e atentos que Deus é o verdadeiro provedor, é o verdadeiro sustentador e é o verdadeiro amor que ensina Oséias também a praticar. Oséias foi um homem abençoado por Deus para que pudesse obedecer esta ordem e colocar em prática esse amor aprendido com o Senhor. Vamos ler, irmãos, novamente o versículo 1, que diz assim: O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. O Senhor aqui, irmãos, parece retornar à mesma ação que ele tem no versículo 2 do capítulo 1, aonde que ele diz na parte B do versículo 2, no capítulo 1, vá. Aqui Deus dá uma ordem muito parecida para Oséias. Novamente o Senhor diz para ele, vá. Nós vemos essa similaridade. E aqui, irmãos, o primeiro ponto e a primeira característica que nós podemos ver no amor de Deus é que é um amor que não desiste. O amor de Deus é um amor que persevera. Deus, no capítulo 1, ordenou a Oséias, vá, tome uma mulher adulta. E Oséias precisava amar aquela mulher. E agora, apesar desta mulher estar nesta prática, estar nesta vida, agora aqui no capítulo 3, Deus não vira para Oséias e olha, desista. Não, ame-a novamente. Trate-a com amor, sua mulher. A ordem de Deus foi para que ele tomasse essa mulher como esposa. E agora Deus ordena para que ele venha amá-la de novo. E de imediato, irmãos, nós vemos aqui a ordem para Oséias de não desistir de sua esposa, de amá-la verdadeiramente. Então aqui, Oséias não poderia levar em consideração o que se passava em seu coração. Se ali havia tristeza, se ali havia amargura, desconfiança por conta do adultério de sua esposa, ele não poderia ficar nisso. Ele não poderia estar preso àquilo que a esposa dele fez com ele, na infidelidade de sua esposa. Oséias agora, irmãos, precisa obedecer à ordem de Deus, de perseverar num amor com sua esposa. Ele não pode desistir dela. Assim, irmãos, como Deus não desistiu do seu povo. Deus não desistiu de Israel. Deus, irmãos, não desistiu de nós. Deus não desistiu de mim, não desistiu de você. E se na primeira hora que Deus nos amou e nós não o retribuímos com amor, se Ele houvesse desistido de nós, irmãos, se Ele não tivesse perseverado em seu amor fiel, perfeito, onde nós estaríamos? Será que nós hoje poderíamos dizer que nós conhecemos o verdadeiro amor do nosso Deus? Deus, de fato, Ele conhece cada um dos seus filhos. E Ele persevera com amor para que nós venhamos compreender o relacionamento que Ele almeja com cada um de nós. Uma vida, irmãos, por toda a eternidade. Uma vida que o Senhor Deus preparou para os seus filhos. Mesmo, irmãos, quando Israel não persistiu no amor, não persistiu na obediência, mas sim na infidelidade, o Senhor permaneceu fiel. Eu creio que
o amor de Deus é um amor, irmãos, complexo de ser compreendido por nós homens, que somos limitados diante de um Deus ilimitado e infinito. Mas aqui há demonstrações do amor de Deus que serem tentadas, serem transmitidas por palavra dos homens. E esse amor de Deus, irmãos, também está presente no ensino do Evangelho que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou. O Senhor Deus, Ele não nos ama com base em nossas virtudes humanas, porque nós carecemos de virtudes, nós carecemos de bondade. Se há algo que é bom em nós, irmãos, vem do Senhor. Foi Ele que nos concedeu. Então, Deus não nos ama porque nós somos bons, porque nós somos virtuosos, porque nós não somos, nem em essência. Deus nos ama, irmãos, apesar de tantos pecados, apesar de tantas infidelidades do homem. Deus nos ama e o seu amor persevera. Nós não podemos, irmãos, nos enganar com o nosso próprio coração e pensar que Deus nos ama para que nós continuemos no pecado. Deus aqui não ordena Oséias para amar a sua esposa, para que ela continue adulterando e sendo infiel. Deus nos ama e ordenou Oséias a amar essa esposa novamente para proporcionar a ela uma oportunidade de vida, uma oportunidade de restauração dessa aliança. Assim como o Senhor faz conosco. Assim como o Senhor também, aqui representado por Oséias, está fazendo com o seu povo. Ele está amando eles novamente, perseverando neste amor fiel e perfeito, para que eles tenham uma oportunidade de vida. Uma oportunidade de vida nova, de uma verdadeira vida com Deus, a vida eterna. O amor de Deus, irmãos, de fato, ele não desiste. Mas é esse mesmo amor que não desiste, que não deseja que nós continuemos no pecado. É este mesmo amor que nos chama ao arrependimento. Deus nos ama, persevera em nos amar, para que nós venhamos nos arrepender e venhamos nos alegrar em viver com Ele, num relacionamento fiel e amoroso com o nosso Senhor. Então, a primeira lição, a primeira característica, irmãos, do amor de Deus, é que o amor de Deus, ele não desiste. Ele não desiste. A segunda, irmãos, está na parte B do versículo 1 que nós lemos nesta manhã. Apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. O amor de Deus, irmãos, também tem como característica ser um amor absoluto, ou um amor incondicional, como nós costumamos dizer. E além disso, um amor sacrificial. Deus aqui, irmãos, está informando Oséias que ele deveria amar a sua esposa, apesar da infidelidade dela. Oséias tinha uma grande tarefa a ser realizada. Oséias deveria amar a sua esposa, mesmo ela não tendo méritos de ser amada por ele. Mas este profeta, irmãos, estava pronto para obedecer ao Senhor. Ele estava pronto para, com a graça de Deus, amar novamente a sua esposa infiel. E de forma, irmãos, indireta, nós vemos a descrição aqui, nessa parte B deste versículo, de um terceiro atuante nesse retrato do relacionamento de Deus com o seu povo. Nós já sabemos que Oséias e Gomer representam Deus e Israel. Mas aqui é mencionado, como nós acabamos de ler, que Gomer, ela é amada por outro. E aqui, irmãos, está sendo descrito o amante de Gomer. E esse personagem, ele também tem uma representatividade no relacionamento de Deus com Israel. Porque Israel também tinha um amante. Havia também
nesse relacionamento um intruso. Havia Deus, o marido, Israel, a esposa, e Baal, o amante, em que Israel se curvou e passou a buscar. Então, como a esposa, irmãos, de Oséias se voltou para este amante dela, Israel também, irmãos, estava voltado para o seu amante. Israel estava não preocupado com o seu Senhor Deus, mas sim preocupado em se dedicar a outros deuses. O fato, irmãos, da palavra de Deus falar que esta mulher é uma adúltera, nos indica que ela não somente adulterou no passado, mas que ela persistia nessa prática. No momento em que Deus está ordenando para Oséias, ame-a novamente, ela ainda não abandonou o adultério. Ela ainda persiste na infidelidade. Oséias a amaria, mesmo ela ainda estando nesta prática. E diante disso, irmãos, nós devemos nos perguntar: o que nós temos de bom? O que há de bom no homem para ser oferecido ao Senhor? O que nós fizemos de bom para merecer o amor e o cuidado de Deus absoluto, incondicional? Nada. Nós devemos, irmãos, como cristãos, todos os dias nos questionar de nossas atitudes, de nossas falas, de nossos pensamentos. E hoje, irmãos, eu gostaria de ser questionado também, juntamente com os irmãos, como Deus pode nos amar. Com base em que Deus nos ama. Assim, irmãos, como nós conseguimos enxergar que Gomer não merecia o amor de seu esposo, nós também, irmãos, não merecíamos o amor do nosso Deus. O amor que nós temos, o amor que nós recebemos do Senhor é imerecido da nossa parte. Porque Deus nos ama apesar da nossa infidelidade, apesar do nosso pecado. E esta é a tarefa que Oséias deveria cumprir, obedecer, dada pelo Senhor. Amar a sua esposa infiel, como Deus amava o seu povo infiel. E a prova, irmãos, do amor de Deus, a base do amor de Deus por nós, não está em nós, mas está enraizada na morte do seu Filho amado Jesus, por cada um de nós, que nos leva à salvação, mesmo nós ainda sendo pecadores, mesmo nós ainda sendo homens falhos e infiéis. Deus nos amou no Senhor Jesus Cristo. Deus, irmãos, Ele não deseja um segundo casamento para o profeta Oséias. Deus não deseja um outro casamento com o povo de Israel. Deus aqui deseja, almeja para Oséias, para Israel e para nós, uma restauração da aliança estabelecida pelo Senhor. Um amor, irmãos, que nós já vimos ser absoluto, incondicional, como nós dizemos, mas um amor também que é sacrificial. Se nós não temos mérito algum, não temos virtude nenhuma, o amor de Deus é um sacrifício pelo seu povo. É um sacrifício por cada um de nós. Deus estava amando uma nação que não o amava. Oséias estava determinado a cumprir o desafio de amar uma esposa que não o amava. Amar não somente uma mulher que talvez tinha uma confiança, uma fidelidade duvidosa, mas que já havia quebrado essa confiança e esta fidelidade. Oséias já sabia que a sua esposa era infiel, que ela já havia quebrado a aliança do matrimônio, mas ele deveria amá-la novamente. E Oséias, irmãos, de certo modo, ele sofreria a humilhação, a tristeza, o desespero da ausência do amor correspondido por sua esposa, da infidelidade, da falta de fidelidade de sua mulher. E apesar de todos esses fatos, ele deveria buscar tratá-la com amor.
ele deveria se sacrificar para amá-la. Ele deveria sofrer para podê-la amá-la verdadeiramente. E este amor, um amor ensinado por Deus a este homem, é um amor, irmãos, que exige sacrifícios. E é desse modo que Deus amou o seu povo. É desse modo que Deus amou cada um de nós. Oséias, irmãos, seguiu a ordem de Deus de amar a sua esposa apesar da infidelidade. E o tamanho e a intensidade do amor de Deus para nós, este amor sacrificial, o levou a sacrificar o próprio filho em amor pelo seu povo. Levou ao sofrimento do seu filho amado, do seu único filho por nós. Deus nos amou tanto ao ponto de sacrificar Jesus Cristo, sem pecado, sem mancha, sendo que cada um de nós éramos merecedores de sofrer, de sermos castigados, de ser derramado a ira de Deus sobre nós, e não este amor perfeito e santo do nosso Deus. Mas não, nós fomos abençoados com o amor, e a ira de Deus foi derramada sobre Jesus Cristo. Este é um amor sacrificial, um amor que exige sacrifício. Nós precisamos, irmãos, entender que fomos nós quem pecamos contra Deus. Fomos nós quem falhamos em fidelidade, em amor. Somos nós, irmãos, que não amamos de princípio o nosso Criador. Mas apesar de tanto pecado do homem, Deus não desistiu de nos amar. Deus não desistiu de nos proporcionar uma oportunidade de arrependimento, de remissão de pecados e de salvação em Cristo. Deus nos amou, irmãos, de forma incondicional e sacrificial. E era este amor que Oséias também deveria ter por sua esposa. Terceiro, irmãos, o amor de Deus é um exemplo, é um padrão a ser seguido, e ele também é um amor fiel. Olhem comigo a última parte do versículo 1, que diz assim: ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Deus, irmãos, elegeu o seu povo por meio do seu amor. Deus amou esse povo, o escolheu, e também escolheu, irmãos, cada um dos seus filhos que estão espalhados pela face desta terra. Ele escolheu cada um de nós que estamos aqui cultuando a Ele nesta manhã. E Ele nos escolheu por meio do seu amor, nos amando, insistindo em nos amar. E esse mesmo amor, irmãos, de Deus para com este povo, fez com que Deus criasse a aliança que nós já conhecemos que Ele tinha com Israel. Uma aliança entre Deus e o seu povo. E a aliança, irmãos, estabelecida pelo Senhor com Israel, era uma aliança simples e muito clara. O Senhor seria o Deus de Israel, provendo, beneficiando, cuidando, amando, guiando, salvando. E o seu povo deveria ser leal a Ele e deveria cultuá-lo de forma exclusiva. Deus foi fiel, o seu amor foi fiel. Ele proveu, cuidou, amou, beneficiou, mas Israel foi insensato. Israel foi uma esposa, como aqui nós podemos dizer, descompromissada com a aliança estabelecida com o Senhor. E com isso, irmãos, nós vemos o padrão do amor de Deus. Um padrão, irmãos, de amor que não pode ser comparado com nenhum outro amor de algum homem ou deste mundo. Deus, irmãos, não amou Israel porque eles foram fiéis em algum momento. Deus não amou Israel porque Israel era um povo devoto e era um povo que adorava somente a Ele.
A palavra de Deus aqui diz, irmãos, como nós acabamos de ler, que Oséias deveria amar, ame-a, ou seja, se referindo à mulher, como o Senhor ama os israelitas. Oséias deveria seguir o exemplo deste amor fiel dado por Deus a ele. Mas este amor, irmãos, o amor do Senhor, o amor com o qual ele amava o seu povo, não era um amor correspondido por Israel. Ao contrário, o texto nos diz que Deus, o Senhor, ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses. Este era a correspondência, o retorno que Israel dava para o seu Senhor. Israel não amava a Deus verdadeiramente. Israel não estava sendo fiel ao Senhor. E aqui, irmãos, essa menção, aqui nessa parte B nessa metade aqui do versículo 1, nos faz uma referência ou uma clara lembrança em nossa memória do primeiro mandamento do Senhor. Não é verdade? Aqui diz assim: apesar de eles se voltarem para outros deuses. Sendo que o primeiro mandamento diz o quê? Para o seu povo amar somente ao Senhor e não amar qualquer outra coisa que não seja Deus. Amém. Israel estava aqui sendo exposto por Deus, que eles estavam quebrando o primeiro mandamento do Senhor. Eles estavam se voltando para outros deuses. Israel não fez isso uma única vez. Israel estava vivendo isso continuamente. Estava dedicando-se a outros deuses. E o texto vai além, dizendo na última parte que eles amavam os bolos sagrados de uvas passas. E esses bolos, irmãos, aqui mencionados por Deus nesse primeiro versículo, seriam uma espécie, irmãos, de iguaria da época. Algo típico ali da época que era feito, mas com o intuito de ser oferecido como uma oferenda a um outro Deus. E neste caso aqui de Israel, era uma oferenda oferecida pelo povo de Israel a Baal. Israel se dedicava a outros deuses, se ocupava amando esses bolos sagrados para oferecer a Baal. Era uma forma de adorar a esse Deus pagão. E esta forma de agir de Israel, com essa prática, era uma prática, irmãos, muito, como eu posso dizer, obscena, porque buscava colher resultados, frutos perversos e ilícitos naquele momento. Israel buscava coisas ilícitas por meio da adoração a Baal. E apesar, irmãos, de Israel fazer tudo isso, de cometer todos esses atos, a palavra de Deus diz que Deus os amava. E que Oséias deveria amar também a sua esposa, apesar da infidelidade dela. Então, irmãos, aqui nós vemos mais uma vez que o Senhor não amou Israel com base nas qualidades deles, porque eles eram carentes de qualidades. Eles eram carentes de fidelidade, de temor, de adoração somente ao Senhor. Deus, irmãos, não nos ama por conta de nossos méritos humanos, porque nós somos carentes, nós não temos. Ele nos ama, irmãos, soberanamente. Deus nos ama porque Ele escolheu nos amar. E o amor de Deus, irmãos, ensinou a Oséias o padrão a ser seguido. E um amor fiel, que não varia na infidelidade da outra, de acordo com a infidelidade da outra parte da aliança. Deus amou fielmente um povo que foi infiel a Ele. Agora, irmãos, no versículo 2, depois de vermos todas essas qualidades do amor de Deus mencionadas aqui, nós iremos ver este amor não em palavras,
como foram ditas aqui no versículo 1, mas sim um amor em ação, executado pelo profeta. Olhem comigo o versículo 2. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. O Deus, irmãos, de Israel não os amou em palavras, mas ensinou Oséias a amar verdadeiramente, a colocar este amor em prática. Deus amou Israel em atitudes, e seria necessário, irmãos, ações tomadas pelo próprio Deus para ter o seu povo de volta. Deus agiria para reconciliar, restaurar e transformar Israel para trazê-lo de volta, como nós vimos no capítulo 2. E Oséias também deveria agir. Deus agiu para redimir o seu povo. Oséias recebe a mesma ordem do Senhor no versículo 1. E agora no versículo 2, ele a obedece. Não porque ele tinha capacidade humana, tá bom, irmãos? Mas porque Deus estava ali auxiliando para ele poder redimir a sua esposa, para poder trazê-la de volta como uma verdadeira esposa. Então, Deus no versículo 1 expõe os detalhes, expõe o padrão, expõe a fidelidade exigida, e agora Oséias vai executá-la. E aqui o profeta, irmãos, ele não leva em consideração, ou pelo menos não é mencionado, as dificuldades e os sofrimentos provavelmente passados por ele, mas apenas a obediência ao Senhor. Ele estava aqui para obedecer, executar a ordem de Deus. Mas por que, irmãos, nós devemos nos perguntar? Oséias comprou a própria esposa. Como assim Oséias comprou a própria esposa? Que é o que é dito no versículo 2. Parece, irmãos, muito estranho essa afirmação da parte de Oséias, né? Tê-la que comprar com dinheiro, nós podemos assim dizer, prata e com um pouco de cevada. Nós, irmãos, já sabemos que Oséias era uma esposa infiel e adúltera. E que ela também, no capítulo 2, ela havia tentado fugir atrás dos seus amantes. Fugir de Oséias. E o texto aqui, irmãos, nos indica uma nova característica para a esposa de Oséias. A de que provavelmente ela se tornou uma escrava. Ao ponto de Oséias tê-la que comprá-la para tê-la de volta. O pecado, irmãos, dessa mulher, dessa esposa, a cegou tanto, ao ponto de ela ser reduzida à miséria e à decadência social. Ela era uma esposa de um homem. Escolheu ser infiel a ele. Escolheu buscar os seus próprios prazeres e as suas próprias vontades ilícitas. E ela foi reduzida à miséria social. Ela se tornou uma escrava. É isso que o texto aqui nos indica ao dizer que Oséias a comprou. Oséias, irmãos, está agora em busca de reconciliar, redimir alguém que um dia foi a sua esposa e agora é uma escrava, para ser esposa novamente. Oséias precisaria tirá-la da mão de outro homem, de outro senhor que a tinha como posse. E o pecado de Gomer, irmãos, fez com que ela fosse um objeto naquela sociedade. E não é um pecado, irmãos, que somente faz isso no caso aqui de Gomer específico. O pecado com o homem nos cega ao ponto de nós sermos objetos, a ponto de nós sermos usados pelo próprio pecado. E de fato, irmãos, Oséias teve que comprá-la. E o texto diz aqui que ele comprou. Ele a comprou por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. Vale mencionar, irmãos, que um escravo, na época de Gomer, ele era vendido pelo dobro do preço que ela foi comprada, ou um pouco mais do dobro do preço. Então, além dela ser uma escrava, ela ainda foi desvalorizada
por conta do seu pecado. E a cevada, irmãos, que Oséias usa para poder complementar o valor de compra de sua esposa, era meramente um recurso de mantimento para alimentar animais naquela época. Então, o pecado cegou Gomer, a destruiu, a reduziu à miséria social e a desvalorizou como uma mulher. A desvalorizou, tirou o valor que ela tinha como mulher. E o pecado faz isso com o homem. Tenta retirar, destruir o valor que Deus deu a nós por meio da criação. Então não pense, irmãos, que é somente o pecado da infidelidade ou do adultério, mas qualquer pecado nos reduz, nos desvaloriza para com o Senhor. A esposa de Oséias, irmãos, estava não somente presa no pecado em seu íntimo, como nós costumamos mencionar ao pregar a palavra de Deus, mas ela estava literalmente escravizada pelo seu pecado. Necessitava de amor de Oséias, instruído pelo Senhor, para poder redimi-la. E assim como nós, irmãos, também já estivemos presos ao pecado. Assim como nós também já fomos escravos do pecado. Porém, Deus nos amou. Deus nos redimiu. Deus nos salvou. Oséias tinha esse mesmo dever a ser cumprido para com a sua esposa, com o auxílio de Deus. Então, irmãos, Deus nos comprou também. Nós sabemos dessa verdade. Mas é verdade também que Deus não nos comprou como Oséias comprou a sua esposa. Oséias comprou a sua esposa com prata, com dinheiro da época, com cevada que era usada para alimentar animais, mas Deus nos comprou por um alto preço. Deus nos comprou com sangue santo e puro do seu Filho Jesus, por um valor, irmãos, que nós não podemos mensurar com nossas palavras. Um valor imensurável. Deus me comprou e comprou você para nós sermos libertados do pecado. E por último, irmãos, aqui no versículo 3, nós vemos Oséias complementar o que ele deseja, ou o que irá acontecer no futuro. E ele diz assim: e eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Oséias agora parece estar esclarecendo para Gomer, depois de tê-la comprado, como seria, digamos assim, a sua nova vida. As regras a serem seguidas. Ele quer fidelidade, ele quer exclusividade desta aliança. E isso se assemelha, irmãos, com o que Deus vai estabelecer para o seu povo nos versículos 4 e 5 em diante do capítulo 3. E a primeira exigência, irmãos, a primeira etapa dessa nova vida, Oséias diz que ela vai viver com ele por muitos dias. E isso, irmãos, não está querendo resumir e nos dizer somente em questão de convivência de tempo. Oséias não está falando aqui de período de vida, literalmente com ele. Oséias está falando aqui de fidelidade a ele. E parece haver também aqui nesse versículo, irmãos, tendo como base o versículo seguinte, uma privação que Gomer teria que passar. Em qual sentido? No sentido de que Gomer estaria privada para somente se dedicar à fidelidade ao seu esposo. Ou seja, ela não deveria se ocupar ou se preocupar com qualquer outra atividade que lhe fosse atribuída. Ela deveria somente buscar ser fiel ao seu marido por muitos e muitos dias. Era com isso que Oséias deveria
Oséias não, perdão, Gomer deveria buscar depois de ser redimida por Oséias com a ajuda do Senhor. Segundo, na parte B diz, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem. Ou seja, Oséias deseja, ele quer, ele expressa para Gomer que ele quer uma mudança. Ele não está amando novamente, assim como Deus amou novamente Israel, para que Israel permanecesse infiel. Deus ama Israel para que Israel, mesmo em sua infidelidade, tenha uma oportunidade de se arrepender e voltar a ser fiel ao Senhor. Oséias ama novamente Gomer para que ela se arrependa, para que ela mude de vida. Oséias espera de Gomer arrependimento, porque se nós olharmos no versículo 1 novamente, ele está amando ela, mesmo ela ainda sendo adúltera. Mas daqui em diante, ela precisa mudar. Ela precisa se arrepender. Ela precisa se voltar para somente ao seu esposo. Oséias deseja uma esposa renovada. Deus deseja Israel um povo renovado. Não um povo apegado a práticas ilícitas, à idolatria. Oséias quer Gomer longe de suas práticas promíscuas que ela as praticava. E por último, Oséias diz, e eu viverei com você. Esta é a última parte, irmãos, do versículo até onde nós lemos nessa manhã. E a interpretação, irmãos, que muitos trazem a respeito deste versículo é que Gomer e Oséias, eles viveriam novamente como um casal, segundo o casamento estabelecido por Deus. No sentido de que, se vocês olharem no rodapé de suas Bíblias, nós vamos ver que é mencionado que muitas vezes como se Gomer devesse esperar Oséias e Oséias devesse esperá-la também. Ou seja, ele deixa claro que eles deveriam ser fiéis exclusivamente um ao outro no casamento estabelecido pelo Senhor. Havia necessidade de fidelidade de ambos, não só de Gomer, de Oséias também. Ele deveria permanecer sendo fiel. E esse casamento, irmãos, que é aludido, interpretado por alguns teólogos, não se trata de um casamento que agora, a partir de agora, é perfeito. Um casamento que foi restaurado por completo e agora é a perfeição. Não. Aqui se trata, irmãos, como se fosse o início da disciplina. É como se Gomer estivesse sendo disciplinada. Porque a partir de agora ela vai ter que viver aquilo que ela não vivia. Fidelidade, privação, exclusividade. Assim como o povo de Israel também iria ser disciplinado nos versículos seguintes. E alguns, irmãos, creem, com base em outras traduções, como a Almeida Revista Atualizada, que dizem no local de não pertencer a nenhum outro homem, diz assim, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum homem, e eu viverei com você. Em qual sentido? No sentido de que, mesmo Oséias, sendo o marido de Gomer, e Gomer sua esposa, eles deveriam se abster, se privar de qualquer tipo de contato íntimo, para que ela fosse disciplinada durante esse período, buscando a restauração da fidelidade de sua esposa. Esta, irmãos, é a palavra de Deus para o povo de Israel, e foi a palavra de Deus para Oséias e Gomer. As qualidades do amor de Deus, um amor que não desiste, um amor fiel, sacrificial, incondicional, exclusivo. Um amor que é colocado em ação, em prática, de fato. E agora um amor também que determina a disciplina para que venha ter aprendizado e mudança de vida. E por último, irmãos, eu gostaria de mencionar algumas rápidas aplicações com os irmãos nesta manhã. A primeira, irmãos, é que Deus ama os seus filhos, o seu povo. Isso é uma verdade que nós já conhecemos. Mas e nós?
Amamos Deus de fato como nós deveríamos amá-lo? Será que nós temos amado ao Senhor fielmente com nossas forças que Ele tem nos concedido? Será que nós amamos Deus ao ponto de abandonarmos o nosso pecado, as nossas vontades, as nossas práticas e buscar viver uma vida reta com o Senhor, que agrada a Ele? Deus nos ama, mas nós temos amado a Deus? Temos correspondido o amor fiel do nosso Senhor? Segundo, irmãos, nós já sabemos agora que o amor de Deus não se baseia no homem, mas sim se baseia no próprio Senhor, na sua própria soberania. E com isso, irmãos, algumas pessoas falham dizendo, afirmando que a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, é que gerou o amor de Deus pelo homem. Mas essa não é a verdade bíblica. A cruz de Cristo não é a fonte do amor de Deus, mas o amor de Deus é a fonte que gerou a cruz para nos salvar, que nos proveu o plano perfeito do Senhor para a salvação de cada um daquele que Deus ama. Então que nós não venhamos também, irmãos, sermos confundidos com estas falsas afirmações. Terceiro, Deus não deseja que apenas seus filhos se arrependam dos seus pecados. Não basta apenas o homem se arrepender. Porque senão ele vai pecar hoje, se arrependeu, amanhã peca de novo e se arrepende. E vai assim. Nós precisamos, além de se arrepender do nosso pecado todos os dias, nós precisamos obedecer ao Senhor. E é isso que Oséias tenta expressar com as suas últimas palavras aqui no versículo 3. Gomer deveria se arrepender do seu pecado, mas mudar de vida. Não apenas se arrepender constantemente, mas ser constantemente obedientes à palavra do Senhor. Quarto, irmãos, a disciplina de Deus, ou a disciplina que nós vimos aqui no versículo 3, ela não é um ato soberano de Deus para nos afastar do Senhor. Quando Deus nos reprime, nos exorta, nos disciplina, não é para nós irmos para longe dele. Pelo contrário, quando Deus nos disciplina, Ele está, podemos dizer, como uma árvore, nos podando, tirando aquilo que Ele não almeja, não deseja, para que nós estejamos e possamos estar mais próximos ao Senhor. Então, se somos disciplinados hoje, é porque Deus está preparando para que você e eu estejamos mais próximos dele, para que nós tenhamos uma comunhão mais plena, para que nós estejamos com o nosso coração mais preparado para o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. E por último, irmãos, é claro, nós somos chamados a amar também como Deus nos ama. Amar não somente a Deus como Deus nos ama, mas amar também o próximo. Um cristão, irmãos, não pode ter outro padrão de vida diferente do Senhor Jesus Cristo. Assim como também não pode ter outro padrão de amor diferente do padrão estabelecido por Deus. Esse mesmo padrão aqui, irmãos, estabelecido para Oséias. Aqui, é claro, tem características específicas, mas o amor de Deus em toda a história permanece com suas qualidades específicas, não importando o contexto. O amor de Deus sempre foi fiel, sempre foi um exemplo, sempre foi sacrificial, um modelo a ser seguido. O amor de Deus sempre foi perseverante para não desistir do seu povo. E este deve ser o mesmo amor praticado pela igreja de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nosso amado Deus, nesta manhã, Pai, nós queremos agradecê-lo, Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu aqui. Muito obrigado, Pai, pelo Senhor, por meio da sua santa palavra, Pai, a Bíblia, nos esclarecer, Pai, os fatos, as realidades do seu amor, Pai. Um amor que é imensurável, Pai, mas que foi concretizado de forma mais plena na cruz do Calvário.
Nós agradecemos a Ti, Pai, pela salvação que nos é concedida, Pai, por meio do Teu amor, por meio, Pai, da fonte que é o Senhor. Agradecemos ao Senhor, Pai, pelo Senhor nos amar incondicionalmente. Obrigado, Deus, pelo Senhor ser um Deus fiel, um Deus perfeito, que mesmo na nossa miséria humana, na nossa falha perversa, o Senhor nos ama. E o Senhor diz para nós: filho, se arrependa, aprenda comigo, aprenda a amar e mude de vida para poder ter um relacionamento fiel comigo. Senhor, que a Tua palavra permaneça em nós e que a vontade, Pai, de ser fiel a Ti venha crescer todos os dias. Que o Senhor nos molde, Pai, e que nós possamos agradecê-lo todos os dias pelo Teu imenso amor realizado, Pai, no Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém e amém.